O julgamento que pode provocar um revés na Lava Jato no Supremo será retomado nessa semana, mas o placar já está definido. A dúvida, no entanto, é a abrangência desta medida. E para falar mais sobre esse assunto, gentilmente atende a Jovem Pan o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, procurador Deltan Dallagnol. Tudo bem, procurador? Bom dia, obrigado mais uma vez pela gentileza. Olá, Thiago. Alegria minha de estar com vocês, com os ouvintes da Jovem Pan. Olá também, Bruno, Denise e Vera. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Procurador, inclusive na sexta-feira, quando teve uma nova fase da Lava Jato, seu colega, o procurador Robertson Pozzobon, dizia que a grande preocupação é saber a retroatividade dessa decisão do Supremo da semana passada. O que o senhor acha efetivamente que pode acontecer dependendo da decisão dessa semana do Supremo? Tiago, o que a gente viu foi que sempre existiu uma regra, e é a regra do Código de Processo Penal, segundo a qual as pessoas que são réis no processo apresentam alegações finais em conjunto, em um prazo em comum. O Supremo que fez esse julgamento foi criar uma nova regra, ou melhor, derivar uma nova regra da Constituição. O Supremo entendeu que o princípio da ampla defesa deve fazer com que os réus delatados possam se manifestar por último, depois dos corréus delatores. O Supremo tem toda a legitimidade de emanar uma nova regra a partir da Constituição. Agora, isso não pode ser feito para trás, porque se isso for feito para trás, a cada hora que se cria uma nova regra, se aplica para trás, isso se torna contraproducente. Isso é injusto, isso gera prescrição de crimes, isso gera impunidade de réus poderosos, e ainda que a gente refaça todo o trabalho a partir dessa nova regra. Quem disse que daqui a 5 anos não virá uma nova regra aplicada para trás que derrube tudo de novo? O que não só os investigadores, mas também os empresários precisam mais no país é de segurança jurídica. É a mesma insegurança jurídica que o sistema de justiça produz em relação a contratos. Contratos são descumpridos e se fica décadas discutindo na justiça. Isso traz um ambiente ruim para os negócios, ruim para a responsabilização dos colarinhos brancos, ruim para o nosso sistema, que gera uma corrupção institucionalizada, sistêmica, de colarinhos brancos, de poderosos que estão no poder. Além disso, um segundo aspecto é de que, como o próprio Procurador-Geral da República novo ressaltou semana passada, e ele destacou também esse aspecto que eu destaquei, ele colocou mais um aspecto, ele falou que existe um princípio geral no nosso direito de que nenhuma anulação é feita sem que exista prejuízo para o réu. E quando existe prejuízo para o réu, ele alega. Ou seja, em segundo lugar, a anulação de casos só deveria acontecer, ainda que acontecesse para trás, o que já me parece injusto e inadequado, mas ainda que acontecesse, essa anulação deveria atingir só aqueles casos em que o próprio réu pediu para se manifestar depois dos seus corréus delatores. Isso restringiria muito os efeitos da decisão. Se não houver nenhuma modulação, se não houver nenhuma restrição de efeitos, esse novo precedente pode vir a anular mais de 130 condenações das cerca de 150 da Lava Jato. Seria um tremendo retrocesso na operação. A modulação deve ser... Bom dia primeiro, tudo bem, procurador? Bom dia, Vera. A modulação deve ser feita no julgamento na quarta-feira. O próprio presidente da Corte, Dias Toffoli, estaria aí disposto a propor algumas dessas balizas a que o senhor se referiu. Olhando em conjunto, essa decisão do Supremo, outras decisões do Congresso, a questão da Vaza Jato, que já vem aí desde junho, o senhor acha que a Lava Jato atravessa o seu momento mais delicado desde o seu início, lá em 2014? E como o senhor vê o futuro da operação daqui para frente? Com certeza, Vera. Vera, eu estou, aliás, tentando conversar com você, vou tentar te ligar mais tarde, viu? Tá bom. Eu mudei o telefone, mas talvez você não tenha meu novo telefone, eu vou tentar te ligar hoje ainda para conversar. Um prazer sempre falar com você. Tá bom. Hoje a Lava Jato vive o seu momento mais difícil desde o começo, realmente. E isso eu vejo que é muito em razão do momento eleitoral. Acabaram de passar as eleições e a gente já previa isso no ano passado. Agora, a accountability eleitoral, a prestação de contas, a responsabilização dos candidatos, dos políticos perante os seus eleitores, só vai acontecer daqui a 4 anos e os políticos contam com o esquecimento. Então, o que a gente viu passar no Congresso foi um projeto de lei contra supostos abusos de autoridade, que tem coisas boas sim, mas tem muita coisa que amarra investigações contra pessoas poderosas. É o que aconteceu na Itália, em que projetos anticorrupção foram substituídas, a pauta e a discussão foi substituída, como coloca o professor de Pisa, Alberto Vanucci,
por uma pauta contra supostos abusos de autoridade numa grande marcha de retrocesso. A gente vê ainda no Congresso Nacional avançando ou sendo propostos aí alguns pacotes de maldades contra a operação. Um dos projetos proibiria delações de pessoas presas. A gente vê ainda a mudança de lei de financiamento sendo passada com uma série de dispositivos altamente questionáveis, sob o ponto de vista de combate à corrupção. Está sendo proposto o foro privilegiado para todas as cautelares, o que colocaria o político no melhor dos mundos. Ele tem o processo da primeira à última instância, perderia o foro para o processo e para a investigação, podendo propor recursos a não acabar mais, podendo alcançar prescrição, mas isso até seria bom se as cautelares ficassem também na primeira instância, porque toda investigação de corrupção precisa de quebra de sigilo bancário, fiscal, buscas e apreensões. Agora, essas cautelares teriam foro privilegiado, então o político poderia alcançar aí o melhor dos mundos. E ainda a gente vê um projeto para impedir que a Receita Federal comunique crimes. Então, no Congresso Nacional, a gente vê uma situação assim, delicada. A gente vê ainda no Judiciário uma série de decisões que vão afetar a Lava Jato, para o bem ou para o mal, nos próximos meses. A decisão da prisão em segunda instância, a gente tem essa decisão que deve ir a plenário, que barrou um conjunto de investigações e afastou 2 auditores fiscais. Tem uma decisão que está afetando investigações do país inteiro e que me assusta até o quanto ela não está sendo discutida, que é a decisão que barrou que a Receita e o COAF comunicassem crimes ao Ministério Público. Só na Lava Jato a gente tem mais de 500 comunicações de crimes feitas pela Receita. Tem esse caso Bendini, tem outros casos relevantes que vão ser decididos no Supremo Tribunal Federal. O que acontece lá pode ter um impacto muito bom ou devastador na Lava Jato. Procurador Deltan Dallagnol conversando conosco aqui na Jovem Pan. Pergunta de Bruno Garchagen. Bruno. Procurador, bom dia. Eu quero voltar ao caso que iniciou essa entrevista, que vai ser decidido pelo STF esta semana. O que se alegou pela defesa é que o direito de defesa teria de alguma forma sido prejudicado em razão da apresentação de alegações finais dos 2 réus, o delatado e o delator. O que eu queria saber, do ponto de vista técnico, na fase de alegações finais, o réu que foi delatado, ele já teve acesso a todas as informações para que pudesse fazer uma defesa ampla e não ter esse direito de alguma maneira prejudicado ou não? Bruno, em princípio, em geral, em regra, sim. Mas tudo depende do caso concreto. Em geral, o que acontece? A pessoa faz uma acordelação, a gente tem essas informações e provas antes da denúncia, a gente usa tudo isso na denúncia. Normalmente, depois da acusação criminal inicial, a gente não apresenta novas provas produzidas pelo corréu delator. Então, normalmente o processo, que é a partir da acusação, o exercício da defesa, por todos os réus, acontece de modo que todos já tenham conhecimento não só da acusação, que é delimitada na denúncia, essa peça inicial, que se chama tecnicamente de denúncia, mas delimitada também pelas provas até então apresentadas. Tem um momento também de interrogatório, em que réus delatados e delatores falam, e tem esse último momento de defesa, que é o momento das alegações finais. Então, em princípio, os próprios delatados já têm conhecimento de tudo e podem exercer sua ampla defesa. Mas não é impossível que um corréu delator traga alguma informação nova, algum elemento novo para suas alegações finais. Aí teria que ser analisado caso a caso. Agora, o que a gente tem que perceber é que isso sempre existiu no nosso processo penal. Mesmo antes de acordos de delações, nada impede que um corréu aponte o dedo para o outro. Nada impede que alguém confesse o crime e isso já é um efeito sobre o outro. E pior, pode todo mundo confessar num caso e todo mundo apontar o dedo uns para os outros. E aí, o que acontece? Quem fala por último? Tem uma série de questões que acho que não foram discutidas com toda a profundidade possível nesse caso. Procuradora Denise, quem está falando, bom dia. Bom dia, Denise. Como vai? Procurador, eu queria falar de 2 assuntos, 2 temas que surpreenderam todos nós e a opinião pública de modo geral na semana passada. De um lado, a história envolvendo o procurador Rodrigo Janot, depois a busca e apreensão que foi feita, a ação do Supremo e ele declarando por vontade própria que teria ido armado no Supremo com a intenção de matar Gilmar Mendes. Eu queria saber o quanto que isso pode afetar e como é que o senhor viu o procedimento, inclusive do Supremo, em relação a isso. E a outra foi de os procuradores da Lava Jato em Curitiba solicitarem a progressão de pena do presidente Lula. Isso também surpreendeu muito a opinião pública e surgiu uma série de especulações quanto ao objetivo real dessa iniciativa.
Vou começar pela última, que é que mais tem efeito prático, para depois ir para a anterior, tá? Bom, Denise, quando uma pessoa, digamos que uma pessoa, diga assim, eu quero ser presa. Posso eu, Estado, prender você porque você quer ser presa? Não. Eu só posso exercer o poder de Estado, o poder de prisão, na exata medida da lei. E você não foi condenada, você não tem requisitos de prisão preventiva, você não pode ser presa ainda que você queira. Digamos que uma pessoa é condenada a cumprir pena no regime aberto. Pode essa pessoa pedir, não, eu quero ficar no regime fechado com todo mundo. Posso eu, com base na concordância ou no pedido dessa pessoa, colocá-la em regime fechado? Não. Se a gente assim fizer, a gente está sujeito até mesmo à responsabilidade. O que quer que aconteça lá, ou mesmo a gente está, independentemente do que aconteça lá, a gente está responsável por um excesso de poder do Estado. Um poder exercido além do que deveria ser exercido. Então, quando uma pessoa cumpre os requisitos todos para a progressão de regime, essa pessoa tem não só o direito à progressão do regime, mas o Estado não pode exercer o seu poder de prisão, para além do que o Estado tem direito de exercer. Assim, uma vez cumpridos os requisitos, normalmente os réus pedem a progressão. Quando se o réu não pedir, é obrigação nossa, do Ministério Público, pedir, e independentemente até do nosso pedido, é obrigação da Justiça dar. Então, o que a gente está fazendo nesse caso é simplesmente cumprir a lei, como a gente faria em relação a todos os demais presos. O ex-presidente Lula, como os demais, deve cumprir a pena. Nem mais, nem menos. Nem mais pesado, nem mais leve. Teve uma série de alegações ao longo desse processo de que existiria um tratamento diferenciado que são infundadas. A gente está fazendo uma série de levantamentos para apresentar naquele processo em que ele alega a suspeição. Uma das alegações que a gente ouviu nos últimos tempos é que o processo teria corrido demais para afastar ele do pleito eleitoral. E a gente fez o levantamento do que aconteceu na primeira instância. E o processo dele está na média da duração de tempo. Além disso, a gente fez um levantamento sobre as penas aplicadas por ex-presidente. E as penas estão na média das penas aplicadas por corrupção e lavagem para todos os réus da Lava Jato. Ou seja, ele recebe o tratamento padrão e assim vai continuar recebendo. Essa é a nossa obrigação como agentes do Estado, tratar ele de modo igual aos demais. A Denise fez a outra pergunta sobre o Janot. Boa, vamos lá. Bom, essa declaração do Janot de que ele teria cogitado matar um ministro do Supremo, é claro que ela contraria a ideia civilizatória segundo a qual nós todos devemos buscar resolver conflitos na justiça de modo civilizado. Contraria ainda um princípio cristão, segundo o qual a gente deve querer bem aos que nos querem mal, orar pelos que nos perseguem. Agora, é muito fácil julgar de fora, julgar sem ter vivido aquilo que ele viveu. O que eu posso falar é falar do Janot que eu conheci. Uma vez eu conversei com o Janot e essa conversa nunca saiu da minha mente. Ele estava dizendo assim, Deltan, sabe o que os ministros do Supremo esperam de um procurador-geral? E no meu desconhecimento, nunca cheguei perto, né, da PGR, assim, em termos institucionais, de me tornar subprocurador-geral, isso é uma longa carreira para chegar lá. Ele colocou assim, olha, o que eles esperam de mim não é que eu seja fraco ou que eu seja forte, o que eles esperam de mim é que eu seja equilibrado, que eu seja ponderado. E é isso que eu sempre vi no perfil dele. Essa declaração dele destoa completamente do perfil de atuação do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Agora, sem minimizar a gravidade de um reconhecimento como que ele fez, o que me preocupa mais ainda não é a cogitação, não é que isso tenha passado pela cabeça. Uma vez teve uma entrevista da esposa do Billy Graham, um grande evangelizador, e perguntaram para ela o seguinte, falaram assim, olha, você já pensou em divórcio alguma vez? Vocês estão casados há tantos anos? E ela respondeu, olha, divórcio não, mas homicídio sim, várias vezes. O que me preocupa, para além da cogitação, assim, o que me preocupa é a reação que aconteceu totalmente destemperada de uma instituição do Supremo Tribunal Federal, quando faltou, na minha visão, juridicidade na reação. O que existiu ali foi uma busca e apreensão em relação a uma cogitação. A gente estuda uma lição básica do direito penal, que a simples cogitação de fazer algo errado não é aquele algo errado. Você simplesmente cogitar algo errado não é crime. Se vocês agora que estão me entrevistando, ou os ouvintes, cogitarem roubar um banco, cogitarem matar alguém, cogitarem o que quer que seja, por pior que seja o crime, simplesmente isso passar na cabeça não é punível. A gente não pode punir alguém por pensamentos.
Então, se você não pode punir alguém, se isso não é indício de um crime, se não tem qualquer indício de um crime, essa pessoa não pode sofrer uma busca e apreensão, ainda mais no inquérito que foi instaurado pelo próprio Supremo, pelo próprio juiz, o que já é uma coisa esquisita, que foi distribuído sem livre distribuição, que viola o princípio do juiz natural, que vem sendo conduzido sem a participação do Ministério Público, que deveria ser a autoridade competente. É algo que foge completamente dos padrões, e se fosse feito por um juiz de primeira instância, teria maior gritaria, se falaria que esse juiz está querendo instaurar uma ditadura do judiciário, ele está agindo de modo completamente errado. Mas o que mais me assusta é que isso vem acontecendo no Supremo há meses, e talvez a discussão disso esteja acontecendo, mas não talvez no grau que deveria acontecer, porque isso é uma grave violação, na minha perspectiva, das regras do direito. Procurador, voltando na questão do ex-presidente Lula, a defesa dele está dizendo que vai se reunir com ele para decidir como responder à proposta de que ele progrida de sistema. Dentro de regime, dentro dessa explicação que o senhor deu na pergunta da Denise, eles podem recusar ir para o semiaberto? Caso a juíza assim entenda, né? Essa questão da progressão do regime dele tem duas faces. Uma é a face do direito do réu, do direito do apenado. Outra é a face do Estado. Na nossa perspectiva, a gente olha as duas faces. A gente olha o direito dele, que ele deve respeitar. Se fosse simplesmente um direito que ele pudesse abrir mão, ele até poderia continuar no regime fechado, mas não é um direito que ele possa abrir mão. A questão é que nós, como órgão do Estado, nós não podemos prender alguém ou exercer a força para além do que a lei nos dá direito de exercer a força. É aquilo que eu disse, se você, Vera, quiser ser presa, se uma pessoa que às vezes, sei lá, uma situação infeliz que acontece por vezes na nossa sociedade, alguém passa fome na rua, a pessoa quiser ser presa para ter acesso a uma cama, um teto, a alimentação, a gente não pode prender essa pessoa, porque isso seria excesso de poder dos agentes do Estado, a gente não pode recolher ela numa prisão mesmo que ela queira. Então, independentemente da vontade dele aí, nesse caso, a gente deve dar o tratamento a ele que a lei nos determina que a gente dê. O procurador, hoje a imprensa traz a informação de que delatores da Lava Jato ajudaram a própria operação a recuperar para os cofres públicos 1 bilhão e 800 milhões de reais. O grosso, claro, no Paraná e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro recuperou muita coisa, quase 90%. Eu pergunto, o senhor acha que é possível recuperar ainda mais, mesmo com esse momento delicado da Lava Jato, como o senhor destaca? Tiago, com certeza. 8 dos 10 maiores acordos de recuperação de valores da história brasileira foram feitos em Curitiba. Nós temos acordos de recuperação aqui de 14 bilhões de reais. A gente já devolveu só em Curitiba para os cofres públicos mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Foram 3 bilhões para a Petrobras e 800 milhões para outros órgãos públicos e entes públicos. Só neste ano de 2019, enquanto a gente tem enfrentado esse momento delicado, nós já temos acordos de recuperação de valores de 2 bilhões de reais. Vamos supor que a força-tarefa da Lava Jato custe ao ano 5 milhões. Vamos exagerar, né? Custa aí cerca de 2 milhões, mas vamos arredondar para 5. Neste ano, a Lava Jato já vem sendo superavitária, então, em 1 bilhão 995 milhões. Isso surpreende mais quando o nosso país é um país em que a regra é não recuperar nenhum centavo para os cofres públicos. A regra é que os processos se alonguem na justiça por décadas, sem uma resolução final. Os acordos permitem a maximização da responsabilização de pessoas, terceiros que cometeram crimes, inclusive os peixes mais graúdos, e os acordos permitem uma recuperação de valores sem precedentes na nossa história. Esse trabalho é um trabalho que vem sendo feito e que continua. Existem várias negociações em andamento e que tendem a gerar novas recuperações de valores, mas para isso a gente depende de que o nosso trabalho possa continuar. A gente precisa que a sociedade continue amparando o nosso trabalho para que a gente possa seguir em frente, mesmo em meio à tempestade. Procurador Bruno, de novo, duas perguntas rápidas. A primeira, qual é o total que a Lava Jato, imagina a operação, vocês, o grupo, calcula do quanto que foi desviado? Porque eu lembro que uns anos atrás falava-se em 3 trilhões, 8 trilhões, enfim, os números variavam. Essa é a primeira pergunta. A segunda é, quais as partes dessa lei de abuso de autoridade que são mais prejudiciais para a Lava Jato? Vou começar pela segunda. Tem alguns artigos, eu não olhei a redação final, mas ao longo da aprovação eu acompanhei em especial alguns artigos que nos preocupavam. Tem, por exemplo, um artigo que diz que é crime de abuso de autoridade quando a gente fizer um bloqueio de patrimônio excessivo. Isso toca com o assunto que a gente acabou de conversar.
o que a gente faz normalmente? A gente oferece uma acusação e a gente pede o bloqueio do patrimônio que a gente entende que deve ser bloqueado. E a gente calcula isso de acordo com o interesse da sociedade. Mas é possível que algum tribunal venha a discordar do bloqueio que o juiz faz. E algum tribunal venha dizer, não, esse bloqueio é excessivo. Até aí tudo bem, direito não é matemática, as pessoas discordam, mas o problema é que o juiz que decretou o bloqueio e os procuradores passam a ficar sujeitos a uma pena criminal. Isso dá força para quem? Dá força para o réu pequeno, para o traficante, para o ladrão de galinha? Não. Isso dá força para os réus poderosos que vão buscar a nossa punição por a gente ter bloqueado dinheiro em favor da sociedade. Na prática, o que vai acontecer é que todo mundo vai ficar com medo de fazer bloqueios de patrimônio para objetivar recuperar o dinheiro para a sociedade. Isso é péssimo, você cria um sistema de desincentivos. Uma outra regra que é muito perigosa é a regra que já tem gerado solturas de réus por juízes. A gente tem acompanhado juízes já soltando traficantes, membros de organização criminosa, por medo de que algum tribunal venha dizer que aquela prisão foi inadequada e o juiz seja enquadrado em um crime de abuso de autoridade. Quanto mais, os juízes vão ficar com medo quando forem pessoas poderosas. E essa lei ainda traz a previsão de que, se a investigação do suposto abuso for ao Ministério Público, e o Ministério Público, ainda que por estar assoberbado de processos, não conseguir avaliar se vai arquivar ou denunciar dentro de um prazo legal, que é curto, é coisa de 5 a 15 dias, se o Ministério Público não conseguir avaliar, o que acontece é que o próprio réu, o investigado, o corrupto, a pessoa investigada por corrupção, vai poder oferecer uma acusação criminal contra o procurador e o juiz, e a gente vai ter que gastar do nosso bolso com advogados, com custas processuais e colocar a nossa liberdade e a nossa vida da família em risco. Então, o ambiente que está se criando é um ambiente muito ruim para as instituições trabalharem mesmo em investigações legítimas. É como se a gente criasse uma lei que dissesse, olha, a reportagem do repórter, do jornalista, o comentário do jornalista que for evidentemente abusivo, vai ser punido com prisão. Como que vocês vão se sentir? Quem é que vai dizer o que é manifestamente abusivo? Você tá criminalizando a essência da profissão essencial para a sociedade. Está transferindo todo o risco, o custo de uma atividade legítima e um risco injustificado, porque direito não é matemática, para o repórter, para o membro do Ministério Público. Mas você tinha feito outra questão e me fugiu agora. Qual que era mesmo? Era o valor do desvio da Lava Jato, quer dizer, o quanto... Valor total, né? Ah, bacana. Quando a gente olha as propinas pagas só dentro da Petrobras, as propinas reconhecidamente pagas foram de 6 bilhões de reais. Agora, quem paga a propina não paga de graça. Paga para obter um benefício econômico injusto que também sai do teu e do meu bolso. Os prejuízos acumulados, calculados em relação à Petrobras chegam a 42 bilhões de reais. Agora, isso é só a Petrobras. A questão, quando a gente olha o esquema da Petrobras, é por que alguns executivos da Petrobras, que ganhavam mais de 100 mil reais por mês, se corrompiam? Por que eles aceitavam propinas com risco para a sua vida, para o seu patrimônio, para a sua família? Por quê? Essa é uma questão chave para a gente entender o Brasil. Não era um esquema de funcionáriozinhos da Petrobras, era um esquema político partidário de quem colocou eles lá. Se eles não fizessem isso, eles não estariam lá. Aí a gente entende como é que a Lava Jato se expandiu de modo muito rápido para o Ministério do Planejamento, BR Distribuidora, Transpetro, Caixa Econômica Federal, outros bancos públicos que fornecem empréstimos baratos, se expandiu para órgãos estaduais do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e assim por diante. E quando a gente olha esse todo, é muito difícil de você estimar o quanto de corrupção aconteceu. Na Petrobras era mais centralizado. Agora, essas outras investigações, parte ficou em Curitiba e parte se espalhou pelo Brasil por força de decisões do Supremo Tribunal Federal, que entendeu concentrar em Curitiba mais aquilo que estava ligado à Petrobras e ações muito relacionadas àquilo. Esses outros casos se espalharam pelo Brasil, então a gente não consegue ter uma estimativa mais clara, mas a ONU estima que 5% da riqueza produzida no mundo, 5% é desviado pela corrupção. Se a gente aplicasse essa estimativa, que é difícil de ser feita, porque existe muita cifra negra da corrupção, muita cifra escondida da corrupção, mas se a gente aplicasse essa estimativa para o Brasil, a gente teria aí mais de 300 bilhões desviados anualmente no Brasil. Isso dá mais de 10% do que o Brasil arrecada, todo o Brasil, União, Estados e municípios, em tributos. É um dinheiro que faz muita falta, seguramente, para educação, saúde, segurança,
para direitos essenciais da sociedade, agora é pior ainda. Autores que estudam o desenvolvimento econômico das nações e social apontam que esse extrativismo que existe por capitalismo de compadrio, por elites que roubam o país, isso é uma âncora do desenvolvimento das nações. Se a gente quer um país melhor, nós todos temos que enfrentar de vez esse problema, e o diagnóstico que a Lava Jato fez é uma janela de oportunidade para que a gente enfrente. Mas, para isso, a gente precisa da sociedade, em especial do Congresso. Procurador, última pergunta. Vera Magalhães. Estão correndo no CNMP algumas reclamações contra o senhor, processos ali administrativos para que o senhor responda por supostos desvios ainda decorrentes do vazamento das mensagens. O procurador-geral, o novo Augusto Aras, tem sido meio dúbio em relação a isso. Tem dito que todos devem ser investigados e ter direito ao devido processo legal. Qual a sua expectativa para esses procedimentos e como o senhor vê esse momento da Força-Tarefa em relação à chegada do novo procurador? O senhor acha que ele vai manter a Força-Tarefa como ela está hoje? Vera, eu acredito que sim. A prorrogação da Força-Tarefa por 1 ano, a partir desse último setembro, ou seja, até setembro do ano que vem, já foi dada pela ex-procuradora-geral e confirmada pelo nosso Conselho Superior. Ou seja, a Força-Tarefa tem pelo menos 1 ano de vida em tese. Ele tem dado ainda sinais de que ele apoia o trabalho da Lava Jato, ele quer expandir esse trabalho, ele colocou em posições chaves ou convidou para posições chaves algumas pessoas muito boas, como o colega José Adércio, que foi convidado para coordenar a Lava Jato lá na PGR. Eu estou torcendo aqui para ele aceitar, convidou a subprocuradora-geral Lindora para trabalhar na STJ e alguns outros nomes muito bons. Agora, você perguntou sobre os procedimentos no CNMP. Isso, obrigado. Agora, quanto aos procedimentos do CNMP, o que eu espero é um julgamento técnico justo e sem pressões, mas o que a gente tem visto é que tem existido uma grande pressão do Senado sobre os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão cujos membros passam por uma aprovação do Senado. Inclusive, 2 conselheiros foram rejeitados recentemente, eles relataram terem sofrido pressões. Eles teriam sido reprovados, segundo alguns comentam, por terem votado a meu favor, segundo o entendimento deles, segundo o entendimento técnico deles. Isso é algo que preocupa, porque todo mundo quer direito a um julgamento justo. Veja o que tem lá contra mim no Conselho hoje tramitando. Tem tem 2 processos administrativos disciplinares. Um deles por eu ter criticado ministros do STF e o outro por eu ter criticado Renan Calheiros e ter defendido voto aberto na eleição para presidente do Senado. São coisas que, a meu ver, estão completamente dentro da liberdade de expressão. São 2 processos que podem me submeter a uma pena de censura, mas a grande questão é, está ou não dentro da liberdade de expressão a crítica que eu formulei. Em relação aos ministros do Supremo, eu disse que decisões do Supremo Tribunal Federal, emitidas em especial por 3 ministros, que formavam assim um subgrupo, uma panela que vinha emitindo decisões muito semelhantes, emitiam uma mensagem de leniência em favor da corrupção. O que eu falei tem amparo em uma série de estudos técnicos sobre a racionalidade dos crimes de colarinho branco e meu objetivo ali foi criticar decisões públicas. Foi uma crítica de autoridade pública contra decisões de autoridades públicas em matéria de interesse público. Esse é o centro mais essencial da liberdade de expressão. Se eu não puder formular críticas sobre esse tipo de matéria, se promotores e juízes não puderem formular esse tipo de crítica, o debate social acaba ficando manco e com a ausência de opiniões de pessoas que mais conhecem os casos penais. E seria como eu ficar receoso de discutir a decisão que a gente estava comentando agora há pouco atrás, aquela decisão do caso Bendini, que pode ser expandida para mais de 130 condenações da Lava Jato. Eu poderia ficar receoso agora por uma punição e não comentar mais. Eu tenho visto colegas receosos de se manifestar em redes sociais. Isso cria um ambiente muito desfavorável a esse pilar da democracia, que é a liberdade de expressão. Em segundo lugar, eu divulguei, eu nem comentei, eu divulguei algumas ações e investigações em relação ao senador Renan Calheiros e eu defendi o voto aberto. Isso foi entendido como uma atividade política não partidária pelo Conselho Nacional do Ministério Público, uma atividade política não partidária, e eles enquadraram essa atividade política não partidária, essa atividade de cidadania, com uma possível quebra de decoro, quando, na minha impressão, a cidadania é algo que deve ser estimulado. Se não tem atividade partidária, tudo o que a gente faz quase é atividade política. Nós somos agentes políticos, não partidários, apartidários.
quando eu defendi 10 medidas contra a corrupção, quando eu defendo mudanças das leis, nessa entrevista que eu estou dando, por exemplo, eu estou exercendo uma atividade de cidadania, uma atividade política legítima, desejável e que deve ser estimulada na sociedade. Então, são esses dois processos que eu tenho hoje no Conselho Nacional do Ministério Público. Nenhum pode me punir com suspensão, eles podem me punir com uma censura, uma advertência, mas, a meu ver, a gente não pode cair num clima de revanchismo. O julgamento deve ser técnico, segundo os preceitos constitucionais, segundo o direito de liberdade de expressão. Na minha perspectiva, eu entendo que eu não fiz absolutamente nada de errado, não fiz nada diferente daquilo que eu estou fazendo nessa entrevista, e que o debate sobre sistemas, sobre a corrupção, sobre medidas, sobre soluções, sobre o que é melhor, um voto aberto, fechado, são debates essenciais e positivos para a nossa sociedade. Ok, procurador Deltan Dallagnol, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Boa semana, até a próxima. Eu que agradeço, uma alegria estar com os ouvintes da Jovem Pan mais uma vez. Obrigado, Bruno, Tiago, Vera, obrigado, Denise também. Um grande abraço a todos vocês.